Filipenses 1, do 9 ao 11, é o texto nesta noite, segundo a soberania do Senhor. Meus irmãos, nós que estamos no crescimento da maturidade cristã, nós devemos evitar dois extremos. De um lado, há o perigo do subjetivismo. Temos aqui o perigo de buscarmos a Deus de maneira puramente emocional. Nós apenas estarmos com essa intenção de estarmos no culto nessa noite, estarmos preparando as nossas emoções, o nosso coração, preocupado apenas em se sentir bem, em estarmos com esses sentimentos aflorados, segundo a presença do nosso Deus. Portanto, muitos crentes, quando chegam no domingo, eles têm essa preocupação de virem para o culto, de se sentirem bem, de receberem bons louvores, uma boa mensagem que possam tocar o seu coração. Porém, alguns, com esse entendimento ou com esse pensamento, resumem o cristianismo como algo puramente emocional, muitas vezes caindo no subjetivismo. Porém, nós também temos o outro extremo, que é aqueles irmãos que são apegados à doutrina, sem a paixão bíblica. Então, muitos crentes enfatizam apenas a doutrina, o conhecimento. Não importa como eu vivo, o importante é conhecer a Deus, é entender os desígnios do Senhor. E muitas vezes, entendendo esses desígnios, nós não conseguimos colocar de maneira prática em nossa vida. Diante disso, meus irmãos, eu acredito que os versículos que nós acabamos de ler, os versículos 9 ao 11, nos ajudam a fugirmos desses dois extremos. A Bíblia é um equilíbrio entre a mente e o coração. Se nós recordarmos do verso 4, Paulo, ele nos ensina a ter esse sentimento, o poder da memória, o afeto que ele tinha por esses irmãos. Ele orava por esses irmãos diante das lembranças, do afeto, do carinho, da paixão. Porém, agora no verso 9 até o verso 11, o apóstolo Paulo vai nos dizer e afirmar o conteúdo desta oração de agradecimento que vimos em duas mensagens, que começa no verso 3 e vai até o verso 8. Portanto, perceba que há uma conexão na mente paulina entre sentimento, afeto, mas também verdade, pois ele reforça que este amor que veremos nessa noite é um amor que cresce em pleno conhecimento e toda percepção. O intuito dessa passagem é o amor maduro, o crescimento do amor, o amor que transborda. Paulo nos ensinará que somente um amor bíblico pode alcançar a excelência. E este amor que ele vai nos ensinar cativa a mente de tal forma que nos reorienta segundo os padrões de Deus, segundo os seus valores, segundo a sua santidade, segundo o seu conhecimento, segundo tudo aquilo que Deus quer para cada um de nós, segundo este desejo maravilhoso, mas também este comportamento que o amor relacionado ao conhecimento de Deus abarca toda essa realidade de uma vida integral perante ao Senhor. Paulo, ele vai conectar de uma maneira bastante íntima o amor e o intelecto. E o cristianismo bíblico significa amar a Deus com fervor de coração, mas também esse amor, esse desejo é algo que está de acordo com a verdade revelada de Deus, pois o amor, a base que nós temos desse caráter de Deus, sem a verdade, é puro emocionalismo, muitas vezes ilusório, sem conteúdo, sem direcionamento. Por sua vez, a verdade desprovida de amor nos leva à arrogância. Então, Paulo, ele nos ensina sobre esse equilíbrio doce e maravilhoso do amor, desse desejo, mas ao mesmo tempo atrelado à verdade de Deus. O próprio Jesus Cristo, em sua oração no capítulo 17 de João,
mostra esse equilíbrio perfeito, o amor, a verdade, ligado a esse conhecimento. Quando nós chegamos em João capítulo 17, verso 21, quando ele está orando para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu também estou em ti, peço que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Em João capítulo 17, verso 17, ele vai nos dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então veja, desejo de agradar a Deus, de nos santificarmos, deve estar ligado, relacionado à verdade do Senhor. Essa unidade que ele nos mostra em João capítulo 17, nesta oração de intimidade com o Pai, não é simplesmente eu buscar uma unidade com um fim em si mesmo, mas essa unidade, esse sentimento deve estar ligado à própria unidade da Trindade. Esta verdade profunda e maravilhosa que é o padrão dos nossos relacionamentos, dos nossos comportamentos. Então Paulo, ele está seguindo esse padrão, o padrão das Escrituras, do próprio Jesus Cristo. A sua oração pela igreja de Filipos, que passava por alguns atritos entre alguns dos seus membros, é marcada por esse delicado equilíbrio. Ele ora para que esses irmãos sejam abundantes em amor, mas ele acrescenta algo que está inextricavelmente, ou seja, que não pode separar do conhecimento e da verdade de Deus. O nosso amor precisa crescer, mas este amor precisa crescer da forma como Deus quer nas Sagradas Escrituras. Então, a oração de ação de graças, versículos 3 até o verso 8, junto com a oração de intercessão, nos versículos 9 ao 11, mostra-nos não apenas como devemos sentir, pois nós devemos ter afeto uns pelos outros, mas Paulo, nessa oração de intercessão, ele completa como devemos orar. Devemos sentir, devemos ter desejos solenes por todas as pessoas, mas ao mesmo tempo, como deve ser isso? Como isso deve ser direcionado? Qual é o equilíbrio das Escrituras? E infelizmente, muitas vezes, nossas orações são desprovidas de conteúdo sólido. São apenas frases desconexas. Falta doutrina em nossas orações. Um exemplo, de maneira geral, de maneira contextualizada, é nós simplesmente dizermos o seguinte: Deus abençoe a minha igreja. Mas quando a gente olha para as orações dos apóstolos de Jesus Cristo, é como se nós pegássemos esse exemplo e disséssemos o seguinte: Deus abençoa a minha igreja porque ela está ligada a Jesus, o sacrifício suficiente de Cristo, o Espírito Santo que opera em corações, e por isso a minha igreja precisa ser abençoada. Deus Pai que está virado agora, que está conosco por causa do sacrifício de Cristo, eu te peço, abençoa a minha igreja. Não é simplesmente uma oração baseada em desejos apenas, em sentimentos. Deus abençoe a minha mãe, Deus abençoe o meu pai, mas é uma bênção, um desejo conectado a uma doutrina profunda e sólida do nosso conhecimento em nossas orações. Paulo nunca baseia apenas em sentimentos, mas esses sentimentos estão ligados de maneira profunda e rica a uma teologia profunda, eficaz em seus corações. Veja que quando a gente lê, nós temos tantas coisas que nós podemos aprender: a certeza da divindade em nossa vida, a unidade, o amor, o afeto, tantas doutrinas somente nessa saudação, nessa oração, que nós ficamos maravilhados. E Paulo já de cara nos ensina que as nossas orações também precisam conter teologia. As nossas orações não devem ser simplesmente sentimentos rasos, mas as nossas orações devem conter a doutrina de Deus, a Trindade, o sacrifício, tantas coisas que estão atreladas à perfeição da divindade.
Na própria oração modelo de Jesus, nós temos o padrão, em primeiro lugar, do nosso relacionamento com Deus, e ele começa: santifica-os, ó Deus. Nós oramos para santificar o teu nome. E ao mesmo tempo, no padrão das nossas necessidades, essas necessidades não são necessidades com um fim em si mesma, mas essas necessidades que Deus nos ajuda é justamente para nós vivermos para a sua glória diante da santidade de Deus. Portanto, perceba, logo no início nós aprendemos que essas orações de Paulo e tantos outros apóstolos são orações de um equilíbrio profundo. Um equilíbrio de sentimento, de desejo, mas também de teologia, de riqueza da operação de Deus, para que possamos, em nosso convívio com Deus, termos orações que lhe agradem. Orações que podemos vislumbrar que temos uma boa percepção teológica em nossas orações. Diante disso, meus irmãos, 3 coisas nós iremos aprender sobre esta oração de intercessão. Nós temos esta oração de intercessão aqui do apóstolo Paulo. Verso 9, a natureza da petição, que Paulo anseia nesta oração. Verso 10, o propósito imediato da petição. Nós temos um propósito imediato, quando ele ora nessa natureza, no anseio do que ele busca. E o verso 11, o alvo último da petição. Então, natureza, propósito e alvo último da petição. Verso 9, veja, sobre essa natureza da petição, Paulo começa afirmando: e também faço esta oração. Ou seja, tendo acabado de declarar seu profundo anseio pelos filipenses, verso 7, verso 8, Paulo agora passa a orar por um amor comunitário. O objetivo deste amor que cresce é um amor uns com os outros. Então nós temos aqui uma oração de intercessão, mas não esqueça, essa oração que ele vai começar a relatar nos versículos 9 ao 11 é o conteúdo dos versículos 3 ao 8. Dessa oração de agradecimento, que ele está agradecendo, agora ele coloca esse conteúdo. E ele começa logo no início: que o vosso amor aumente mais e mais. Portanto, o amor mútuo entre eles era o grande motivo da ação de graças do apóstolo Paulo. Ele está nos afirmando isso. E mediante a isso, ele passa a orar para que esse amor cresça. Esse amor comunitário, o amor de Deus que nos alcançou, capítulo 3 ele vai dizer que Cristo o conquistou. Este amor que uma vez nos conquistou pela sua chamada soberana, esse prêmio que nós obtivemos através do sacrifício de Cristo, este amor deve crescer. Deve crescer agora, não simplesmente com Deus, de maneira vertical, mas agora deve crescer de maneira horizontal, amor comunitário, uns com os outros. Embora esses irmãos tenham recebido essa ação de graças, essa autenticidade do amor, ao mesmo tempo Paulo ora pela qualidade, por essa generosidade desse amor que deve crescer mais e mais. Para Paulo, o amor cristão não é algo estático, não é algo parado, mas é algo que ele se desenvolve, é um processo dinâmico. O amor verdadeiro não é algo apenas que você possui, mas o amor cresce. O amor, ele avança em várias direções segundo a palavra do nosso Deus. Ele cresce de maneira dinâmica e ao mesmo tempo de maneira constante. Ele vai falar mais à frente, ao dia de Cristo. Veja, esse amor deve crescer até nós nos encontrarmos com Cristo Jesus, algo constante. No capítulo 3, mais à frente, nos versículos 12 ao 14, quando ele vai nos falar sobre essa soberana vocação, que ele foi conquistado por Cristo, ele não julga havê-la alcançado, mas ele sabe que, diante do que ele já tem, ele precisa caminhar, progredir, segundo a beleza do Evangelho de Cristo. No verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então veja que Paulo retrata a vida cristã como uma corrida em direção à linha de chegada. Cristo já conquistou,
e nós estamos avançando. E enquanto nós estamos correndo, nós precisamos crescer nas virtudes cristãs. Não somente na santidade, mas na alegria, no amor, em todos os frutos do Espírito, que uma vez Ele nos outorgou pela cruz de Cristo. Então nós temos essa relação bastante crescente, dinâmica, do amor de Deus. 1 Tessalonicenses, mais à frente, nós vemos essa realidade, capítulo 3, verso 12, quando Paulo também está orando pelos filipenses, ele tem esse mesmo desejo. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para conosco. Então é algo dinâmico, crescente, contínuo na nossa vida, enquanto nós estamos correndo a vida cristã. Em Filipenses, outro exemplo, agora sobre a alegria, no capítulo 1, no verso 26, ele nos diz o seguinte: a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. 1 Coríntios 15, 58 nos diz que nós devemos crescer na obra do Senhor. Romanos capítulo 15, verso 13, devemos diante do Deus que uma vez nos conquistou, o Deus da paz, o Deus da esperança, crescermos na esperança. Portanto, nós temos várias virtudes, qualidades cristãs que nós recebemos por conta da regeneração, desta obra soberana, que o entendimento do Novo Testamento, que enquanto nós estamos correndo, enquanto Deus está trabalhando em nossas vidas, nós precisamos crescer. A vida cristã não é algo parado. A vida cristã é algo dinâmico, algo constante, segundo o crescimento fundamental que Deus operou em nossas vidas. Portanto, era fundamental que os crentes de Filipos se certificassem que o amor, que uma vez invadiu os seus corações, não podia estagnar, mas deveria crescer. Meus irmãos, o amor bíblico avança. E o próprio texto, a adição da expressão aqui, no verso 9, mais e mais, cada vez mais, em outras traduções, é um qualificador na língua grega. Um qualificador em que sentido? Enfatizando que este amor é um processo dinâmico, contínuo de crescimento. Esse amor deve crescer mais e mais, a cada dia, prosseguir segundo o conhecimento de Deus. Onde a raiz deste amor é o próprio Cristo, verso 8, segundo a sua misericórdia, frutificando em nossas vidas. A igreja de Cristo deve ser a comunidade do amor, mas não esqueça, do amor crescente. Não um amor parado, mas um amor que é dinâmico, crescente, segundo o padrão do Evangelho. Vale ressaltar que esse tipo de amor que Paulo relata, ele tem uma ampla gama de significados. A famosa palavra aqui, ágape, né? O amor ágape de Deus. Muitas vezes a gente concentra esse amor ágape apenas em um sentido, mas dependendo dos contextos, nós temos vários significados, como por exemplo aqui, tudo indica, por conta da expressão todos vocês, todos vós, no verso 4, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. No verso 5, vossa cooperação, veja que é algo plural. Verso 6, em vós que há de completá-la até o dia de Cristo. No verso 7, mais uma vez nós temos a repetição, todos vós. Verso 8, todos vós. E também, versículo 9, faço esta oração. Ou seja, essas repetições desse crescimento, desse amor dinâmico, é algo que transborda em um amor que busca a unidade. Que é um dos pontos que o apóstolo Paulo está querendo logo no início colocar no sentimento e no coração daqueles irmãos, que a unidade, o amor que está diante de nós, busca esta unidade no Evangelho. Essa santificação. Portanto, este amor uns aos outros aqui comunitário tem em vista essa unidade, mas também
essa koinonia no versículo 5, essa cooperação, ou seja, fortalecermos os nossos relacionamentos amorosos em Cristo. Tanto essa realidade de relacionamentos amorosos, como também essa unidade. Diante disso, meus irmãos, Paulo agora passa para o caminho do amor, e que eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, porque ele fala dessa natureza. A natureza é: o amor precisa crescer, ele é dinâmico, nós estamos nessa corrida, porém, quando ele está crescendo, como o amor deve percorrer? Em outra pergunta, como ele caminha? Qual é a estrada do amor? Paulo é como se colocasse este amor como uma estrada que precisa ser pavimentada, e quando nós temos uma pavimentação, um fundamento que é o conhecimento, nós temos a capacidade de sermos direcionados na estrada de Deus, na estrada do amor. Paulo ora para que o amor dessa igreja seja multiplicado, veja, em conhecimento e toda percepção. Portanto, para Paulo, o amor deve estar relacionado, em primeiro lugar, nessa estrada. A primeira coisa que nós precisamos entender no crescimento dinâmico desse amor é o conhecimento. Porque quando o conhecimento é desprovido de amor, o conhecimento não tem valor. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios: sem amor nada sereis. Não adianta eu falar a língua dos anjos, ali é uma hipérbole. Não adianta eu fazer as maiores coisas da vida, se eu não tiver amor, nada serei. Porém, quando o amor cresce no domínio do conhecimento, é como se Paulo estivesse nos dizendo: o amor agora tem, por conta dessa pavimentação, dessa estrada, ser direcionado de maneira correta. De maneira que Deus será glorificado, ou seja, através do conhecimento, Deus multiplica o amor. Logo de início, nesse conhecimento, nessa pavimentação, nessa estrada do amor, Paulo está nos dizendo que esse desejo profundo por Deus e pelas pessoas precisa ser instruído, direcionado pelo conhecimento de Deus, para atingir o seu verdadeiro propósito. Sem o conhecimento, nós não iremos para lugar nenhum. Para termos um comportamento adequado deste amor que ele vai colocar, nós precisamos do conhecimento de Deus. Um exemplo que nós podemos colocar aqui é de um médico. Um médico, para salvar uma vida, ele precisa ter o verdadeiro diagnóstico. Não basta ele simplesmente ter o desejo de salvar. Ele precisa do conhecimento daquela causa. Ele precisa conhecer o diagnóstico para que ele possa trazer a cura para aquela pessoa, para aquele problema. E Paulo tem esse mesmo princípio, ou seja, o amor não é cego. O amor não é irracional, mas eu diria, o amor está preso. Preso ao conhecimento de Deus. E diria mais, quanto mais preso ou relacionado ao conhecimento de Deus, menos cego ele é. E mais libertador ele é. Porque para muitos, é como se fosse um amor que nos aprisiona. Esse evangelho que muitos crentes pregam é um amor que não busca esse amor totalitário, esse amor que nós precisamos ter casamentos e etc., como muitos têm pregado por aí. Meus irmãos, esse não é o amor bíblico. O amor bíblico está ligado ao conhecimento de Deus, a quem Ele é. O amor que Paulo está falando aqui, a princípio, é o caráter de Deus sendo revelado a nós. E não nós colocando os nossos desejos neste possível amor. Então, esse amor que Deus nos deu em Cristo é um amor que precisa estar acorrentado à cruz de Cristo. Gálatas vai nos dizer, quando nós estamos na escravidão de Jesus, verdadeiramente vocês são livres. Quanto mais estivermos relacionados a este amor, menos cegos seremos. Mais instruídos seremos. É como se o amor fosse uma pessoa que vê com clareza, que fala, que sente a verdade de Deus.
Não é à toa que no capítulo 3, verso 10, Paulo vai falar sobre esse conhecimento, que ele abandonou tudo por causa desse conhecimento, ele conheceu aquilo que era mais importante, a sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Versículo 8. E lá no verso 10, para o conhecer, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Então veja, conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo multiplica o amor, nos direciona, nos fundamenta a termos um encontro com Deus de maneira correta, a termos relacionamentos de maneira saudável. Mas ele avança nessa estrada, essa pavimentação, conhecimento, mas agora percepção. Essa palavra é de difícil tradução, essa palavra aparece somente aqui no Novo Testamento. E muitos acreditam que ela está muito atrelada à conotação moral. De uma maneira mais sinônima, parece que percepção aqui, ela tem o desejo de sabedoria, entendimento, ou seja, quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, nós temos a capacidade de andarmos com Deus, mas também de discernirmos para onde iremos andar. Nós temos sabedoria. Então, da mesma forma que o amor não é cego por causa do conhecimento de Deus, o amor cristão é um amor sábio. Precisa ser sábio, por conta desse conhecimento. E aqui surge um ponto importante, porque sem sabedoria, o amor não consegue se expressar em ações, em palavras adequadas com a situação da vida. Porque o conhecimento diz, faça isto. Você precisa amar uns aos outros. Mas a percepção, a sabedoria nos diz como se deve fazer isso. Então veja que nesse propósito aqui, que o apóstolo Paulo ele vai mais uma vez falar no verso 10, nessa percepção, ele começa a nos dizer que nós precisamos de conhecimento, mas ao mesmo tempo nós precisamos de sabedoria, porque através da sabedoria nós iremos conseguir proporcionar cura, alegria devida diante dos nossos relacionamentos. Então não esqueça, você não somente precisa de conhecimento, crescer, saber o que Deus quer de você, mas quando o conflito surgir, você precisa de sabedoria. Precisamos saber como agir em determinadas situações. Nós sabemos que devemos amar sacrificialmente a nossa esposa, mas haverá conflitos neste sacrifício que eu preciso saber agir em diversas situações. Não é simplesmente eu lhe amo, mas como? A sabedoria vai dizer isso. A sabedoria vai nos direcionar para o caminho correto nessa aplicação do amor. Um texto muito próximo que a gente pode exemplificar isso é Colossenses capítulo 1, verso 9, quando mais uma vez temos uma oração e Paulo nos diz o seguinte: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Veja, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, o amor, ele precisa de conhecimento, mas o amor precisa ser sábio. Pois sem sabedoria, muitas vezes, não conseguiremos praticar ou aplicar este amor. O verso 10, nós temos agora o propósito imediato. Veja, Paulo menciona dois propósitos do versículo 9 nessa estrada do amor, nesse motivo de transbordamento, nesse conhecimento e nessa percepção moral, nessa sabedoria. É para que eles possam discernir, ele vai nos afirmar aqui, o que é melhor. Ou seja, para que aumente a capacidade de vocês fazerem avaliações adequadas naquilo que é absolutamente essencial na vida de vocês com Cristo.
o conhecimento com discernimento, com essa sabedoria, em escolhermos o que é melhor, meus irmãos, irá nos direcionar nessas escolhas corretas. Ele coloca uma palavra aqui, aprovardes. Essa palavra tem a conotação de nós determinarmos o verdadeiro valor de certas coisas. 1 Pedro 1,7 vai nos dizer, o valor da vossa fé, que está sendo testada, que é mais preciosa do que ouro. Quando nós somos testados, aprovados, recebemos o sofrimento de Deus, nós temos a capacidade de escolhermos aquilo que é bom, aquilo que é melhor. Então Paulo, ele ora nessa estrada do amor por um discernimento, que nós consigamos perceber a nossa volta, a escolhermos aquilo que é correto, segundo a vontade de Deus. Porque veja, escolher entre o bem e o mal é fácil, mas Paulo não está falando de bem e mal aqui. Ele está falando de escolher entre o que é bom e o que é melhor. Aqui está a dificuldade. Escolher aquilo que é bom ou aquilo que é melhor, segundo a vontade de Deus. E nós lemos nessa noite o texto de Atos, capítulo 21, onde na percepção dos crentes, no olhar humano, eles estavam dizendo, Paulo, não vá para Jerusalém, fique aqui que é melhor para você, você vai sofrer em Jerusalém. Mas o apóstolo Paulo, como vai nos dizer no capítulo 20, no capítulo 21, ele estava sendo direcionado pelo Espírito Santo, e Paulo, nesse entendimento de escolher aquilo que era melhor, ele entendia que era melhor sofrer por Cristo em Jerusalém. Ele afirma, como porém não o persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade de Deus. Houve um quebrantamento desses irmãos, os irmãos estavam desesperados, Paulo, você vai ser preso, Paulo, você vai morrer em Jerusalém. Mas Paulo, nesse entendimento das coisas excelentes, ele entende que o melhor para a sua vida era ir para Jerusalém. Era sofrer por Cristo. Nem sempre nessas escolhas do amor serão escolhas confortáveis para nós, mas a gente precisa saber o que é excelente para mim, segundo a perspectiva de Deus, segundo o padrão do Evangelho. A preocupação é sobre as coisas excelentes. E não esqueça que Paulo está escrevendo em um contexto de prisão, e ele entende que aquilo era melhor para ele. Por quê? Porque o Evangelho está progredindo neste exato momento. Eu agradeço pelas vossas orações, pelas vossas contribuições. Fiquem tranquilos, porque o Evangelho está chegando em toda a guarda pretoriana. Aquilo que era melhor, aquilo que era mais excelente. E nós, quando estivermos diante de situações em nossa vida, nós precisamos perguntar, o que é melhor para mim? O que é melhor para você? O que é que Deus tem para a sua vida? Porque não busque somente o bem, busque as coisas excelentes. E isso não é fácil. Precisamos justamente da sabedoria de Deus, para buscarmos de maneira excelente aquilo que Deus quer para cada um de nós. Mas ele prossegue no segundo propósito. Nós temos essas coisas excelentes. O segundo propósito é a pureza espiritual e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Interessante que no versículo 6, Paulo afirmou a sua confiança de que Deus continuaria a obra, aquele que começou de terminar. Mas aqui no verso 10, ele mais uma vez repete a palavra, dia de Cristo, que ele também colocou no verso 6. Parece que Paulo quer relacionar aqui que esses irmãos estão no processo da obra de Deus. Eles estão no desenvolvimento da salvação. Já que Deus começou a boa obra, nós que estamos inseridos na soberania divina, nós agora, até o dia de Cristo, precisamos agora desenvolver essa fé. E como é que nós desenvolvemos? Santos, sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo. No verso 6 é algo totalmente exclusivo de Deus,
Mas aqui no verso 10, nós temos Paulo orando para que a igreja cresça. Vocês também, que uma vez foram conquistados por Cristo, precisam crescer para a eternidade. A eternidade está às portas. Enquanto Cristo está para voltar, vocês precisam preparar os seus corações em santidade e de maneira inculpável. Porque Deus julgará as motivações do coração. O propósito do amor é aperfeiçoar uma comunidade para que seja pura e inculpável, de uma maneira mais precisa na tradução, irrepreensível. Porque essa palavra inculpável dá a entender como se a gente não tivesse culpa. Mas o ponto de Paulo é irrepreensível. Olharmos para a nossa vida e não termos, ou tentarmos sempre ajustarmos a nossa vida com Deus, para que possamos, nesse caminho, sermos irrepreensíveis, nessa sinceridade, nessa santidade do Senhor. Então Paulo ora para que a igreja seja pura, irrepreensível. Essa vida engloba essa sinceridade, como nós falamos, que significa o quê? Não termos motivos mistos, é o ponto de Paulo. Ser de sinceros. Diante de Deus, a gente sempre precisa ter um coração não contaminado. Sem motivos ocultos. Não esqueça que Paulo mais à frente, no capítulo 1, lá no verso 15, vai falar que alguns estavam pregando o evangelho com outros motivos. Não com motivos corretos, por inveja, porfia. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. Veja a palavra, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. E o ponto de Paulo é, vocês que estão com Cristo, olhem para as suas motivações. Porque o dia de Cristo está às portas. Esse amor precisa crescer na pavimentação do conhecimento, na sabedoria, distinguindo aquilo que é melhor para vocês, mas também de maneira pura, de maneira sincera, sem motivos ocultos ou falsas pretensões. No capítulo 2 ele vai falar sobre este amor em nossos relacionamentos. Ele está antecipando o que vai falar mais à frente, colocando o amor supremo, a humildade de Cristo Jesus no capítulo 2, verso 5 até o verso 10. Então, sinceridade significa isso, sem motivos mistos, termos motivações certas. E já a palavra inculpáveis, que eu falei, irrepreensível, descreve aqui uma vida que não ofende os outros. É o ponto de Paulo. Porque tudo está girando na comunidade. Esse amor é um amor comunitário, essa pureza é uma pureza que busca os nossos sentimentos de maneira real no Evangelho de Cristo. E essa palavra irrepreensível é em nossos relacionamentos, nós temos um crescimento de amor, de discernimento, que não busca o tropeço do meu irmão, mas que busca, da mesma forma que esse amor puxa para mim, ao momento que eu puxo para mim, sermos edificados em Cristo. Esse é o ponto de Paulo quando ele coloca irrepreensível. O amor cresce de maneira bíblica, com conhecimento, com discernimento, e a igreja, ou a comunidade, é caracterizada por pureza, mas também por esse sentimento de não invejar os nossos irmãos, mas de maneira inculpável estarmos juntos e unidos para que possamos progredir no Evangelho de Cristo. Portanto, nós precisamos usar o nosso tempo com sabedoria, com conhecimento, sabendo que existe um dia que nós prestaremos contas. O dia de Cristo irá chegar. E o ponto de Paulo é o seguinte: estejam se preparando. Estejam preparando os seus corações, atrelados ao conhecimento de Cristo, porque Cristo irá retornar e irá julgar as nossas motivações. Então, nesses dois propósitos, no verso 10 nós temos aquilo que é melhor, provarmos aquilo que é melhor, e segundo, sinceridade e irrepreensível. E o verso 11 é o alvo último da petição.
Paulo finaliza o seu pedido. Cheios do fruto da justiça. Esse pedido final resume todos os outros. Todas essas qualidades que ele acabou de falar, amor, discernimento, inculpabilidade, constitui aqui, quando Paulo resume nesse pedido último, o fruto da justiça. Essa justiça, ela pode ser entendida de dois modos. Primeiro, como posição, ou seja, a justificação que nós temos em Cristo, declarados justos. Ou, em segundo lugar, um comportamento ético. E eu acredito, por conta do contexto de relacionamentos uns com os outros, que essa justiça se refere a essa segunda opção. Um comportamento ético, um comportamento moral, justo, que frutifica através de Jesus Cristo. Ele vai falar mais à frente, o qual é mediante a Jesus Cristo, ou seja, nossas atitudes, nossas ações refletem as ações de Cristo. É mediante a Jesus. É como se Paulo estivesse nos dizendo, esse fruto, essa singularidade, Cristo Jesus é a fonte dos nossos relacionamentos. O fruto da justiça passa pelo rio da vida. As minhas atitudes passam pelo caráter de Cristo. Sem mim nada podeis fazer, mas vós que estão em mim, vão, e vocês darão muitos frutos. João capítulo 15. Então a fonte dos nossos relacionamentos, desse fruto, é Cristo Jesus. Não nos gloriarmos na carne, como ele vai falar no capítulo 3, verso 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele vai colocar uma biografia de tudo o que ele fazia, da sua busca ética, mas no final das contas ele vai perceber que não há glória nenhuma. Tudo gira em torno de Cristo, até os nossos sentimentos, a nossa devoção, o nosso amor, tudo está ligado a Jesus. Então essa justiça que Paulo fala é uma justiça relacional. Uma justiça permeada e controlada pelo amor, o amor de Deus. Veja que Paulo conclui com uma doxologia, um louvor ao Senhor, para a glória e louvor de Deus. Então essa oração de Paulo é uma expressão de esperança. É interessante que ele começa com Deus e ele finaliza com Deus. Ele inicia, dou graças ao meu Deus, eu tenho um relacionamento pessoal com Ele, mas ele finaliza, para a glória e o louvor de Deus. É como se ele estivesse dizendo que tudo que nós estamos fazendo, essa prisão, o meu relacionamento com vocês, a minha lembrança, a minha exortação, a minha intercessão, começou com Deus, mas tudo gira para Deus, é para o louvor da sua glória. A conclusão, a continuação dessa esperança está apegado às mãos do soberano. Tudo o que Deus nos proporciona, meus irmãos, é para a sua glória, é para o louvor de Deus. Cada bênção, tudo que Ele nos dá é para a sua glória. Diante desse começo, desse meio e desse fim, tudo redundará, no final das contas, até o dia de Cristo, nessa consumação, nesse crescimento de amor, em conhecimento, em sabedoria, em santidade, de maneira irrepreensível, nessa frutificação, a completude é a glória de Deus. É a glória do Senhor. Deus receberá toda glória. Capítulo 2, verso 11, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, tudo acontece para esse fim. O fim é a glória de Deus. Para concluirmos, meus irmãos, gostaria de termos algumas aplicações. Em primeiro lugar, o amor bíblico está ligado ao conhecimento e ao discernimento. A primeira coisa que a gente precisa entender e aprender e guardar em nosso coração. Paulo ora para que esses irmãos cresçam com discernimento. Esse amor não é cego, não fecha os olhos para a realidade. Se você está na igreja e você sabe que tem que consertar algo por causa do amor de Deus,
e você fecha os seus olhos para isso, saiba que você não tem conhecimento e discernimento de Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, a primeira coisa que nós temos em nosso íntimo é a orientação. É o discernimento de distinguirmos, eu preciso fazer isso, porque Deus está colocando isso em meu coração, e o amor proporciona esse conhecimento, essa prática. Não feche os olhos para a realidade da praticidade desse amor. Abra os olhos e abrace o que Deus quer para você. A revelação em sua palavra, esse crescimento. Não podemos conhecer esse amor olhando, meus irmãos, para a nossa cultura. A cultura nos diz, ou tenta qualificar esse tipo de amor, é assim que nós amamos. Nós amamos somente aquelas pessoas que nos dão a face. Nós só amamos aquelas pessoas que nos querem bem, e etc, e etc. Não, o amor ora pelos seus inimigos. O amor é aquele que, quando eu olho para o meu irmão, aquilo que eu não quero que me faça, eu também não irei fazer com ele. Esse é o amor bíblico que é difícil nós vivermos, mas que o Espírito nos dá a capacidade de vivenciarmos. Só podemos saber como é o amor de Jesus quando nós estudamos e entendemos o caráter de Deus. Se você ama ao Senhor, se esse amor lhe conquistou, você precisa crescer e praticar esse amor. Não seja imaturo no amor de Deus. Porque não esqueça, Jesus vai voltar. E Ele vai olhar para as nossas motivações. Ore no seu quarto. Peça a Deus que haja no seu íntimo, ao ponto de você crescer e ter a capacidade de agir segundo o conhecimento desse amor. Não esqueça, Paulo está olhando para esse conhecimento, dizendo o seguinte: o amor é um comportamento. Não é simplesmente eu amo a Deus, mas esse amor, 1 João vai nos dizer, se você não ama o seu irmão, é mentiroso. Esse amor é um amor que traz comportamento, luz no Evangelho de Cristo. Essa é a primeira verdade. Segunda aplicação. O amor bíblico é uma qualidade na qual devemos crescer continuamente. Os filipenses eram um povo amoroso. Paulo evidencia isso. A própria prova que esses irmãos eram amorosos, que eles ofertaram diante da prisão de Paulo. Eles tiveram o carinho, o desejo, e Paulo agradece a esses irmãos. Mas Paulo também ora para que esse amor cresça de maneira abundante. Um amor que está crescendo constantemente. Ninguém pode dizer que chegou a este amor de Deus, meus irmãos, se não busca esse crescimento. Isso significa que o amor bíblico é algo, e aqui é importante para as nossas vidas, que nós precisamos trabalhar. É um trabalho duro. 1 Tessalonicenses vai dizer que é uma fé operante, e a segunda qualificação, nós temos a tríade: fé, amor e esperança. E esse amor é um amor abnegado. Meus irmãos, isso não é fácil. Mas Cristo está trabalhando em nós. E este amor que Paulo está dizendo, que as Escrituras nos relatam, é um amor que trabalha. É um amor que se sacrifica. Porque o que foi que Cristo fez por você? O sacrifício de Cristo custou tudo. O sacrifício de Cristo foi até a sua última gota de sangue. Amou, sendo nós ainda pecadores. Teve fome, teve sede, chegou diante de Deus. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, porque o que está em jogo é a tua vontade soberana. Precisamos trabalhar constantemente esse amor. Maridos, vocês estão trabalhando para amar sua esposa? Esposas, vocês estão se esforçando para amar os seus maridos? Pais,
Vocês estão trabalhando para amar os seus filhos? Filhos, vocês estão trabalhando para amar seus pais? Jovens, vocês estão fugindo da carnalidade para demonstrar que o amor de Deus é real? É um processo que dura a vida toda e vai nos doer, mas é necessário. Porque é a vontade de Deus que está em jogo, é a sua glória que está em jogo. Precisamos clamar a Deus e suplicar que este amor possa ser real em nossas vidas. Terceira aplicação. O amor resulta, ou o amor bíblico, em uma vida piedosa para a glória de Deus. Primeiro, com prioridades adequadas. A grande dificuldade da vida é saber no que devemos nos concentrar. Essa é a grande dificuldade. Mas a arte da vida ou do amor é nós deixarmos aquilo de fora, que não adianta nós nos concentrarmos ou concentrarmos as nossas energias, nós vamos perder o nosso tempo em certas coisas. É aquilo que é melhor, é as prioridades adequadas, gastarmos a nossa energia naquilo que Deus quer para nós. O que é excelente? Essa pergunta precisa ser colocada em nosso coração. Envolve nessa piedade integridade, significa que você não vive uma vida dupla, uma boa aparência aos domingos, mas fora dos cultos, uma vida dupla, uma vida de outra maneira. E Paulo está nos dizendo, em todos os contextos, é puro e irrepreensível. A gente precisa batalhar por isso, meus irmãos. Batalhar por essa santidade do amor, a arte de vivermos o amor de Deus. Em todos os relacionamentos, com Deus, com os nossos irmãos e com os ímpios. Com o patrão que fica lá pisando no seu pé, com aquela coisa que chega no seu ouvido, meu Deus, como é que eu ajo? A vingança vem em nosso coração, mas o amor diz, ore, coloque os seus joelhos no chão, porque muitas vezes Deus quer trabalhar primeiro em nós, para que possamos agir de maneira integral também em nossos relacionamentos. Terceiro, envolve viver à luz da vinda de Cristo. O cristão que está crescendo no discernimento deste amor, ele não deve esquecer. E aqui é o toque do porquê esse amor é belo. Ganha cor o nosso amor. Por quê? Porque Jesus irá retornar. Jesus não nos abandonou. Jesus ele está trabalhando em sua igreja. E todos os dias nós precisamos vivenciar as nossas vidas como se Cristo fosse voltar a qualquer momento. Percebermos que nós precisamos viver à luz da vinda de Jesus. Cristo, em seu tribunal, Ele irá olhar para as nossas motivações. Que quando chegarmos lá possamos, como o texto do capítulo 2, verso 16, nessa preservação da palavra, chegarmos bem, não corrermos em vão, ou inutilmente, mas vivermos à luz da vinda de Jesus. E em quarto lugar, nessa vida piedosa, uma vida piedosa busca essa glória e envolve frutos. Eu sei que muitas vezes você pode estar olhando para si e dizendo, pastor, essa mensagem é pesada, a palavra de Deus, ela também é pesada, é uma faca de dois gumes. E a gente pode olhar para a gente e ficar perdido diante dessa realidade, dessa exortação, dessa consolação. Mas aqui, meus irmãos, está a chave, o segredo. É Jesus, que é a fonte dos nossos relacionamentos, desse fruto, dessa capacidade para crescermos mais. Sem mim nada podeis fazer. Então se você não está conseguindo viver a vida cristã, se você está afastado de Jesus, clame a Ele. Porque aqueles que o Pai me deu, eu não lançarei fora. Retornarão para mim. Retornarão para o meu aprisco. Eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. Quanto mais relacionarmos com Jesus, mais teremos capacidade de vivermos este amor glorioso. Este amor magnífico. Concluímos, meus irmãos, que o louvor
a Deus por esta pureza da igreja de Cristo que Paulo nos fala aqui, é algo que a gente precisa buscar constantemente, vivermos à luz da vinda de Jesus. Essas explosões que Paulo fala aqui de alegria, de oração, de percepção, de emoção, participarmos dessa vida cristã, tanto com essas emoções, mas ao mesmo tempo com esse conhecimento em nossa mente e em nosso coração. Que Deus nos ajude e nos abençoe a vivermos este amor, essa estrada de maneira correta e de maneira plena. Amém? Graças a Deus.